Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui no canal da Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook também. Muito obrigada pela sua companhia, pela fidelidade da sua audiência. E você que acompanha a gente no Hashtag Educa, você já sabe. Pelo Facebook, ali nas postagens, a gente alimenta o conteúdo do tema debatido aqui no estúdio com vários assuntos, com pautas, com links que você pode pesquisar, se aprofundar mais. Então, você acompanha nas postagens mais conteúdo e a gente acompanha daqui do estúdio a sua fala. Você que conta pra gente a sua experiência, traz as suas questões, tira as suas dúvidas, envia as suas perguntas pelas postagens. Esse é o nosso canal de comunicação com você. E se você está acompanhando a gente pela televisão, nesse conforto aí de uma tela maior do que, de repente, o celular, ou o PC, ou o tablet, enfim, está acompanhando a gente pela NET, no canal 26, a gente também tem um canal para te ouvir, que é o nosso número do WhatsApp, que você vai ver aí já já na tela. Não deixe de participar, mande para a gente suas questões, tire suas dúvidas, envie para a gente as suas experiências, porque a gente quer te ouvir, a sua participação é muito importante. E já que a gente está falando tanto aqui em troca, o programa de hoje é sobre isso, é sobre troca entre a universidade e a educação básica. Será que essa aproximação ela é viável? Será que existe resistência nesse diálogo entre o ensino superior e o ensino básico? Hoje quem conversa com a gente sobre isso e prova que é possível sim, ainda que às vezes, tenha lá um desconforto com o olhar acadêmico, algumas pessoas acham que seja mais superior e a escola resiste um pouquinho, e você, professor, de repente pode se queixar de que não tem tempo para se aprofundar mais, de chegar tão perto da universidade. Hoje, o Fábio Bastos, que é professor de Educação Física do GEL, que é o Ginásio Experimental Olímpico Nelson Prudêncio, aqui na Ilha do Governador, e é coordenador de um projeto incrível chamado Partilha Pedagógica, que é justamente sobre essa aproximação entre a universidade e a educação básica. Fábio hoje vai contar a experiência para a gente. Seja muito bem-vindo, Fábio, aqui ao programa. Obrigado, Flávia. Boa tarde, Débora. E aqui do lado a gente tem Débora Fogel, que é professora de Bioquímica, não é isso? Isso. Da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do projeto UFRJ Doa uma Aula, que é a presença da UFRJ nas escolas públicas aqui da cidade. Então, participe, a gente quer te ouvir. Antes de começar o programa, e eu já peço desculpa a vocês, que eu estou meio gripada, de vez em quando eu vou parar para beber uma água aqui, mas o programa vai seguindo. Antes de começar a nossa discussão, eu trago uns números que eu gostaria de debater. O Brasil hoje tem mais de 2 milhões de professores na educação básica. Só na cidade do Rio de Janeiro, eu estou falando da rede pública municipal, são mais de 40 mil professores trabalhando em mais de 1.500 escolas, educando uma quantidade de alunos suficiente para lotar mais de 8 vezes o Maracanã. Então, é um número gigante. Isso eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro. Agora, você imagina se naqueles 2 milhões de professores ao longo do país, quantas cidades, quantas redes públicas do município e do estado você tem com professores atuando e quantos alunos envolvidos, Diante desse recorte feito para ilustrar o tamanho da educação básica brasileira e carioca, qual é o papel das mais de 2.000 instituições de ensino superior do país em relação à educação básica, a essa proximidade com a educação básica, com a escola? Esses alunos, em algum momento, vão chegar no ensino superior. Qual é a importância desse diálogo? Aí é para vocês dois. Bom, eu acho importante essa discussão, até porque a gente agora no país, a gente sai de um período de 20 anos dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e a gente está entrando agora numa formação da base curricular nacional, comum, e mais do que nunca a gente precisa refletir que tipo de ensino a gente quer para o país, Momento de transição, esse momento de transição, de mudanças, e onde a formação inicial ela é importante, claro,
E a formação continuada, porque a gente tem professores que estão na rede, né, com vários momentos de desenvolvimento profissional, né, professores com 25 anos de prática, professores entrando agora, recém-formados, né? E essa formação continuada, ela precisa dar conta também dessas discussões, né, desse aprofundamento da discussão em relação a esses documentos, que são documentos que estão aí, né? E não adianta a gente só escrever um documento e não fazer a parte da formação. Você acha, Débora, que a universidade está aberta para esse diálogo cada vez mais próximo com a educação básica? Olha, eu acho que essa aproximação é fundamental. Eu, como professora universitária, o meu sonho, né, realmente era que essa ponte, né, escola, universidade, fosse pequena ou, quiçá, até inexistente, que algum dia a gente pudesse realmente, enfim, transitar de forma mais rápida, de forma mais próxima do ambiente universitário para o ambiente escolar. E eu até imagino, assim, ainda dessa concepção de um sonho, né, de imaginar que a universidade deveria ser um espaço aberto. E hoje em dia é impossível a gente oferecer durante 4 a 5 anos uma formação completa em qualquer disciplina que a gente pense. A gente já se forma defasado. Então, imagina uma universidade aberta em que o profissional recebe uma formação para ele atuar. O professor, estamos aqui mais dentro, né, desse, né, pensando o professor, mas que ele possa, no momento que ele precisa, retornar à universidade para receber novos conhecimentos, para se reciclar, para aprender. Então, eu imagino, na minha maneira de ser, que um dia a gente deveria ter a universidade aberta, né? Que ela pudesse, né, uma vez você deixando o banco universitário, em qualquer momento retornar para fazer esse trabalho, né, essa experiência de reaprender. Para o professor, eu imagino que isso seria fantástico, Flávia. Eu não vejo por que a gente não possa construir esse caminho, né? Pensando nesse aspecto de que hoje em dia a formação ela é continuada, ela é contínua. Na verdade, eu gosto mais da palavra contínua, né? A gente hoje em dia, qualquer profissão deve ter uma formação contínua, mais do que continuada. Isso que você está falando vai direto aqui para a pergunta que eu vou fazer agora para vocês, que é: cobra-se do professor competências e habilidades específicas que, por vezes, esbarram na má formação e na falta de tempo. A gente também tem que considerar isso, né? A realidade do professor no país, ela é muito particular. Por quê? O sujeito, muitas vezes, dá aula na rede pública, tem 2, 3 matrículas na rede pública, pega uma rede privada, né? E tem a vida dele particular ainda para dar conta, casa, família, etc. e tal. E aí, a falta de tempo, ela é uma variável constante nessa relação, né? Então, além das vezes, uma má formação ainda na vida dele acadêmica e a falta de tempo depois, faz muitas vezes com que ele não tenha esse acesso. E é cobrado dele ter habilidades e competências que ele não tem como, se não houver essa aproximação com a universidade. Quais são os desafios na prática de vocês, que você vê como professor da rede, e você, Débora, com a UFRJ, né? Quais são os desafios que muitas vezes impedem essa aproximação? Bom, primeiro você já falou, né? A questão do tempo, da carga horária do professor, que é uma carga horária que sufoca, que traz muitas dificuldades. A gente tem colegas que dão aula de manhã, de tarde e à noite, quase todos os dias. Então, isso é algo muito complicado. Eu fiz na minha pesquisa de mestrado, uma das questões foi uma pesquisa sobre formação de professores, e uma das questões, dos resultados que a gente teve das respostas dessa pesquisa, foi justamente essa falta de tempo, né, do professor, porque ele precisa garantir uma subsistência. Eu acho que o caminho está na formação na escola, das parcerias com as universidades, né, e uma formação na escola que respeite a necessidade do professor. Eu acho que o segredo do sucesso está aí, né? Para isso a gente precisa de escolas em tempo integral e professores também trabalhando em tempo integral, né? Eu acho que o caminho é por aí. A academia está pronta para isso? Eu me lembro que quando eu fiz o mestrado e trabalhando aqui na Multirio,
É óbvio que o tempo ficava mais curto, né, para as leituras. O espaço da universidade, do ensino superior, exige muito também de uma dedicação. E aí, o professor que tem turma da educação, do ensino ainda fundamental e tal, ele tem como chegar nessa prática, digamos assim, nesse cotidiano da universidade, encontrar um espaço ali? Olha, eu vou falar do meu lugar de professora universitária, mas com um olhar muito crítico para a própria formação do professor, que ela tem lugar nas universidades, né? Então, o que eu vejo, né, da minha experiência, talvez pequena, né, indo, né, Acho agora que é rica. indo mais próximo, né, às escolas, dentro desse projeto que você apresentou, Flávia, que a UFRJ doa uma aula, é que a gente muitas vezes cobra do nosso professor uma prática diferente, que ele seja inovador, que ele abandone aquele formato, mas a gente tem que parar e pensar uma coisa muito séria. Quando a gente forma esse professor dentro da universidade, eu não estou falando só da UFRJ, eu estou falando das universidades. Você está falando da academia como um todo, uma maneira de dos atuar, cursos de pedagogia país afora, dos cursos de formação de professores país afora. Eu sempre me pergunto assim, será que a gente está oferecendo, faz esse professor em formação vivenciar aquilo que depois a gente cobra dele? Então, eu sou muito crítica, Flávia, com o papel da universidade, no sentido da gente repensar o processo de formação. Isso é o que, né, a princípio, compete à minha instituição universitária, que é oferecer essa formação, e eu sou muito crítica, não falando especificamente da universidade A, B ou C, mas de forma geral, eu acho que a gente tem que rever esse processo todo para que o professor, enquanto está dentro da universidade, durante o seu período de formação, que a gente ofereça para ele aquela formação que depois a gente quer que ele aplique na escola, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos, né, para as crianças, para esses milhares de crianças que você mencionou aqui no território carioca, né, ou no país afora. Então, eu sou muito crítica, eu acho que também é o momento, aproveitar até essa questão da base, né, da gente parar enquanto país e rever o processo de formação. O que a gente quer que ele faça lá na ponta e como a gente na universidade trabalha para que isso que a gente acredita que é mais moderno, que é mais afim com as expectativas dos estudantes, que ele pratique desde a sua formação. E olha só, a gente tem participações aqui e já tem elogios. Olha, Márcia Dias, coordenadora de Educação Física Curricular da Gerência de Ensino Fundamental da SME. Pergunta ao professor Fábio Bastos, esse projeto inovador, além de sua brilhante iniciativa, conta com a visão da gestão da 11ª CRE? Como você sugere inspirar outras CREs a desenvolverem essa prática colaborativa? E Clarice Campos, Ronald Matos, Fernanda Brienza e Luana Mig assistindo com a gente. Muito obrigada pela participação. Vou pegar o gancho aqui da pergunta da professora e é o seguinte, o que é a partilha pedagógica? Para quem está assistindo, partilha pedagógica, vamos lá. Bom, vamos lá. Isso tem uma história longa, eu vou tentar abreviar até pela questão do tempo, né? A partilha pedagógica, como o nome está sugerindo, era um momento de partilha de tudo aquilo que é discutido nos processos de formação. Há 12 anos atrás, a gente criou um grupo de trabalho de educação física na 4ª CRE, né? Na 4ª Coordenadoria Regional de Educação. E esse grupo, entre indas e vindas, acabou com a culminância do meu convite para integrar a equipe da Gerência de Educação da 4ª CRE. Vou interromper o Fábio pelo seguinte, eu já entrevistei o Fábio em outra circunstância e a história, você gostava de ler paper de faculdade, artigo acadêmico, saber o que a universidade estava produzindo para você trazer isso para a sala, para a sua quadra, não era? Isso. E isso conquistou seus pares, né, na escola, né? Exatamente. E aí era na 4ª CRE? Era a 4ª CRE, aí houve a divisão das CREs, eu acabei ficando na 11ª CRE, e a 11ª CRE foi uma coordenadoria que abraçou com muita força a formação. Hoje ela tem 8 grupos de formação continuada de professores em parceria com as universidades, com a UFRJ e com a UERJ-FEBERF de Caxias, né?
E a partilha pedagógica é um momento único dos professores falarem sobre o que foi aquele processo de formação de um ano inteiro, né? Então, todos os GTs, que são grupos de trabalhos, eles têm encontros mensais ao longo do ano, né? Como eu falei, a gente tem GT de alfabetização, na 11ª CRE, GT de primário, GT transdisciplinar, GT de saúde, tecnologia e meio ambiente, GT de educação física, GT de matemática, quer dizer, então todos esses grupos... Esse GT transdisciplinar é de? Esse transdisciplinar é da UERJ-FEBEF, que trabalha com direitos humanos. Então, a gente não limitou disciplina. O professor que quisesse participar, ele podia se inscrever e participar. Então, ele é um GT que trabalha com professores de várias áreas, inclusive professores de primeiro segmento. Esses encontros, eles ocorrem ao longo do ano, né? Ao longo do ano. Mas para você que está acompanhando, agora eu vou fazer um monte de pergunta básica para apertar, que é para você se inspirar e procurar aí na sua cidade, onde você está, uma maneira de fazer que seja parecida e que traga retorno, de repente, para a sua formação, para a sua escola. Você bateu na porta das universidades, foi lá, tchum, 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 alguém pode me ajudar? Foi mais ou menos assim. Né? Como você falou, eu sempre comecei a relação com a universidade procurando os grupos de pesquisa da universidade, lendo o que eles escreviam, sobre o que eles pesquisavam e sobre o que eles anunciavam que tinham interesse em pesquisar. Né? E eu ia bater na porta, né, das coordenações e conversando. Algumas conversas não eram profícuas, né? A gente não achava que não encaixava, porque a gente só tinha uma questão: a gente não abre mão da metodologia colaborativa. A gente não abre mão que a formação seja construída junto com os professores, né? A gente não quer que a universidade chegue lá na formação e diga vai fazer isso, 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 isso. Não. Isso tudo é um trabalho alinhavado, discutido, e nisso a universidade ganha, porque ela vai trabalhar com um professor motivado, né? E aí ela tem retornos de pesquisa, que são coisas que vão acontecendo naturalmente no processo, que não é o objetivo inicial, mas que acaba acontecendo. Né? A gente hoje tem professores diretamente envolvidos em grupos de pesquisas da universidade, fazendo mestrado, doutorado. Olha que coisa rica, gente. Então, é uma relação de partilha. Né? Também estou aprendendo nesse programa. Nem sabia que a minha universidade está participando de um projeto tão fantástico. A UFRJ é uma das principais parceiras. A gente tem um grupo na Escola de Educação Física com 3 professores diretamente envolvidos. Eu até gostaria de citar o professor Luiz Aureliano Imbiriba, a professora Michele Fonseca, a professora Simone Chaves, a diretora da Escola de Educação Física, a professora Angela Bretas, que são pessoas que abraçaram. A gente tem um grupo de Educação Física que faz formação lá na Escola de Educação Física. A nossa formação acontece na Escola de Educação Física. E o NUT, que é o Núcleo de Tecnologia de Educação para a Saúde, através da professora Isabel Martins, né, que é uma professora altamente renomada no mundo acadêmico, e eu fui lá, bati na porta dela e ela recebeu a gente assim de braços abertos, né? É claro, uma coisa bacana da universidade, eles querem também que a gente participe. Então, eu participava dos grupos, das discussões dos grupos, até para entender como é que aqueles grupos funcionam e a gente poder fazer uma interlocução. Acho que o meu papel sempre foi esse, de fazer a interlocução entre a universidade, entre a gerência de educação da coordenadoria, né? E aí a gente intermediar isso com os professores. É claro que isso não é uma coisa simples de início. Existe uma tensão que é natural entre esses dois lados, né? A universidade que tem uma impressão da escola e a escola que tem um afastamento, um distanciamento, um medo, de certa forma, da universidade. Débora está concordando. Total, estou assim, só concordando. E quando vai acontecendo essa aproximação, o ganho é incrível. É mútuo. Tem encontros que a gente não sabe quem é a universidade, quem é o professor, né? Quem é a escola. As coisas vão se diluindo de uma forma e é muito permeável, é muito interessante. Esse tipo de experiência para a universidade enriquece e muito a pesquisa acadêmica, né? Assim, no que posso... Pode e deve. Então, no que diz respeito ao projeto, né, o UFRJ Dou Uma Aula, que eu estou coordenando também junto com 2 outras professoras lá da Faculdade de Farmácia, né, a Gisele Holanda e a Viviane Lione, são minhas 2 companheiras que estão tocando comigo esse projeto, que, na verdade, esse projeto está dentro da nossa associação docente, da ADUFERJ, né, Associação de Docentes da UFRJ. E a gente escolheu até, assim, colocar o projeto dentro da associação docente, porque
o FRJ é mais ou menos, sabe, esse seu toque, 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 quando o professor quer ir na universidade. Então, para facilitar esse toque, 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 a gente criou esse portal, esse site, dentro da associação docente, porque a nossa ideia é que a gente envolvesse os 4.500 professores da UFRJ, de todas as áreas, né? Da filosofia, à engenharia, sabe, da medicina, a história, enfim. Então, e a ideia que vocês podem olhar no site, aliás... A gente está colocando aí nas postagens, viu? O site para vocês abrirem e visitarem. Eu convido a todos que façam isso. A gente criou espécie de cardápios, né? Então, cardápio da filosofia, tecnologia, saúde, história, geografia, matemática. E o docente da UFRJ, ele cadastra uma atividade, que pode ser uma aula prática, pode ser uma aula expositiva, pode ser uma demonstração. Tem de tudo, gente, assim, inclusive a possibilidade de, em a escola, o professor ou o gestor entrando no site, nesse cardápio, vai passando as páginas, filosofia, tudo que tem. Então, ele clica e aí o professor da universidade recebe um e-mail, sua aula foi solicitada. E aí, a partir daí, a escola, o professor, o gestor, passa a entrar em... O Fábio já até brilhou. Assim. Exato. Já. E aí, o professor agenda a ida dele e a interação. Então, é claro que o seu projeto é uma coisa de longo prazo. A nossa ideia é a gente vai na escola, passa às vezes 2, 3 horas, mas, no meu entender, isso é o começo de uma longa interação. Que ela precisa e é isso que já está acontecendo. Tem vários relatos de professores da universidade, da UFRJ, que criam um vínculo. Eu mesma, quando fui, até hoje a professora me escreve, eu fui na feira de ciências da escola depois. Então, assim, é uma pequena ida à escola, um pequeno momento, mas que pode ser a porta para uma grande aproximação. E é muito isso que você falou. Quando a gente vai, a gente também, a gente precisa vencer essas barreiras. A gente vai lá com alguma dificuldade. A gente sabe que o professor universitário tem, Flávia, a dificuldade de falar com esse público. Mas se a gente não for e não exercitar, isso nunca vai deixar de ser assim. Eu acho que existe um ganho que a gente tem que considerar que... Primeiro me fizeram uma pergunta aqui no ponto, né? O pessoal já está querendo para as escolas dos filhos. Aí perguntaram assim, a escola particular também pode pedir? Pode. O site é aberto a toda e qualquer escola, né? Assim, a gente, obviamente, prioriza, né, a rede pública de ensino, seja, a gente vai muito ensino médio, ensino fundamental, primeiro e segundo segmento. Eu mesmo fui, quando eu dei a minha aula, que está lá cadastrada. Mas a gente quer né, interagir com a escola, né, com o professor, ponto. Né? Eu acho que escola é um espaço muito rico de aprendizagem e que muitas vezes a gente deixa de lado o que acontece ali. As crianças estão descobrindo o mundo, elas têm uma curiosidade muito forte, nata, nesse momento que elas estão vivendo, sem ter que ali na frente escolher ainda uma formação acadêmica, uma profissão, seguir algum caminho, né? Mas o momento da educação do ensino fundamental, e depois isso vai se fortalecer no médio, chegando mais perto de uma decisão, está no momento de uma descoberta do mundo, de fazer conexões. E eu acho que o ganho da visita, porque se a gente olhar um professor de universidade, entre outras coisas, a universidade, o ensino superior, ele faz pesquisa, e pesquisa de excelência. Né? A gente alcança, você vê que a gente alcançou esse ano, a gente foi elevado aí na pesquisa de matemática, a gente entrou num grupo de elite mundial de pesquisa, né? O Brasil conseguiu conquistar esse lugar. A universidade representa um local de pesquisa mesmo, de excelência. Eu acho que você está perto de alguém que é um pesquisador, você está perto de alguém que faz uma profissão que não é aquela da sua esfera familiar, né? Você poder tirar dúvida. Imagina um professor de astronomia, né? Um sujeito que vem de astronomia dar uma aula, né? Naquele dia ali, é aquele momento curricular que a criança está vivendo do sistema solar, por exemplo. Ter um professor de astronomia, a possibilidade de conversar com quem realmente pesquisa, nomeia as estrelas de alguma maneira, sabe? A ideia do projeto não é substituir jamais aquela aula do professor, é enfeitar, é trazer um elemento novo. É enriquecer. Inclusive, a gente faz questão, que a gente tem percebido muito, nós, professores da universidade, que tem, assim, existe um certo...
uma certa descrença, um certo desalento dos nossos jovens na ida para a universidade. Assim, é muito triste chegar numa escola e às vezes a gente pergunta: vocês querem? O que vocês vão fazer? O que vocês vão querer ser quando crescer? Né? Aquela pergunta que é: qual a profissão que vocês querem? A maioria dos jovens, assim, olham, às vezes não tem resposta para essa pergunta. Então, assim, a universidade deixou de fazer parte do sonho de muitas das nossas crianças. Isso é o fim. Então, contra isso, a gente tem que, né, então, levar a universidade, trazer de volta, né, assim, a possibilidade das nossas crianças, dos nossos jovens sonharem com a ida para a universidade é o único caminho, não há outro. Então, esse projeto, para mim, ele tem, né, esse impacto, esse efeito colateral, para mim, talvez o mais importante de todos, é trazer a universidade para que aqueles alunos pensem sobre ela. Ela é possível na vida de qualquer um, basta que, né, que tem que estudar realmente, tem que se esforçar, tem que se empenhar. Então, a gente leva essa mensagem, se eu posso dizer assim, da ida da universidade, do sonho universitário para os nossos jovens aqui do município e do estado, né? Agora, qual é o resultado? O que vocês percebem do resultado dessa aproximação no dia a dia dos alunos? Por exemplo, lá no GEL, você é capaz de mensurar já resultados da formação dessas discussões desses GTs nas aulas com as crianças? Desde o ano passado, a gente, em dois grupos de trabalho, a gente começou a fazer diferente. A gente faz a discussão, passou a fazer a discussão com os professores e depois fazer a discussão, levar os professores do GT, como se fosse um encontro, para a escola, para fazer atividade com os alunos. Então, vamos fazer aquilo que a gente experimentou, que a gente discutiu, vamos fazer com os alunos, vamos ver como é que eles se comportam, qual é o retorno que eles dão, e depois a gente volta e discute aquela prática, né? E aí a gente percebeu que precisava jogar o aluno no meio ali daquele processo de formação, né? E aí eu ouvi dos alunos também o que eles acharam, quais eram as impressões dele e tudo mais. Isso passou a contribuir significativamente para a formação desse professor, e a gente propositalmente vai para a escola do professor que não pode participar, ou porque existe uma dificuldade de liberação naquele dia, porque a turma não pode ficar sem aquele professor, porque a escola já tem falta e tudo mais. E aí a gente já passou a ganhar esse professor também, porque aí ele ficou motivado, porque o negócio acontece na escola dele. Em GTs que a gente tem mais avançados, a gente percebe principalmente um aumento da motivação do professor. Os nossos professores, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu conheço muito professor nessa rede, né? A gente tem outros grupos de trabalho em outras coordenadorias, o que eu posso dizer é que o professor, se ele estiver motivado com a qualidade dos professores que a gente tem na nossa rede, é uma rede com professores fantásticos, fantásticos. Eu tenho colegas que são maravilhosos, eu tenho colegas que poderiam vir para cá para falar sobre a prática deles, e aí você ia ter programa para o ano inteiro. Então, esses profissionais, se eles estiverem motivados, se eles se sentirem valorizados, se eles se sentirem donos do processo de formação, né, construindo junto com a universidade, a prática deles melhora significativamente, né? E aí esse retorno vai direto para o aluno, porque quem recebe isso é o aluno, né? O hashtag Educa já está aí chegando nos minutinhos finais. Débora, você também observa isso nas escolas que você vai, né? Tem um retorno concreto dessa aproximação, né? Na verdade, assim, como eu expliquei, a nossa ida ela é pontual, né? Então, o nosso projeto começou assim mais intensamente no segundo semestre de 2017. Então, a gente tem um ano e pouquinho de existência. Então, ainda... Mas já está caminhando com os pezinhos firmes. Exato. Mas o que eu acho que é interessante quando a gente criou esse site, eu tenho como acompanhar todos os professores que foram, todas as atividades, e muito importante, a gente pede que a escola avalie a nossa ida. Então, é possível eu, a qualquer momento, tirar
por exemplo, a gente está fazendo um mapa, né, do município, quais são as escolas que mais solicitam, o que mais é solicitado, isso pode ser até material de estudo. O Big Data, a gente entendeu? Tem então, isso, a gente fez questão de criar um site que permita que a gente olhe ele por trás, entenda quais são as escolas, quais são os gestores, quais são os professores, quais são as atividades e assuntos mais requisitados. E também a avaliação das escolas sobre a nossa ida. A gente quer ter a gente quer melhorar, a gente quer ter um feedback, um retorno, né, de que maneira nós, enquanto professores universitários, podemos entender, quer dizer, como foi a nossa ida. Estamos chegando lá, atendendo ao que a escola, o professor, os alunos. Queridos, o hashtag está chegando ao fim. Muito obrigada pela participação de obrigada vocês, Fábio, Débora. Você que acompanha a gente no hashtag Educa já sabe, tem mais informação para você, tanto nas postagens, o site do projeto UFRJ Dou uma Aula, a gente vai colocar lá para você poder trazer isso para a sua escola. E também todos os conteúdos da partilha pedagógica do projeto aqui do professor Fábio, a gente vai disponibilizar lá também, que é para você se inspirar. Se é possível na 11ª CRE, por que não é possível em outras áreas da cidade também? Vamos tentar aí, a gente tem parceria para ir adiante. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!